Saudações a todos. Aqui é o Vander do canal Cavalcante Precisa Renascer. E agora são exatamente 8 horas e 48 minutos. Eu ainda continuo aqui na praça de Cavalcante, em frente do fórum que está ali, para continuar as explicações sobre esse símbolo demoníaco que foi colocado aqui na praça. Então vamos lá então. Se vocês fizerem essa pesquisa que eu lá no Google, que eu sugeri que vocês fizessem no filme anterior, vocês vão perceber a seguinte situação. Para que um quadrado, vamos começar pelo quadrado lá aqui de baixo. Para que a energia das formas de um quadrado realmente funcione, tem que haver uma estrutura que seja condizente com os objetivos que se quer atingir nesse momento. Aí vocês vão descobrir uma coisa muito interessante. Para que um quadrado capte uma energia, ou qualquer tipo de forma, retângulo, o círculo, ou seja lá o que for, vamos imaginar que aqui seja um quadrado, não, aquele quadrado ali, mas para que ele consiga captar as energias do meio circundante, que vem do espaço, das estrelas. Poxa vida, essa falta de umidade no ar acaba com o idoso. Mas o que acontece? Então essa estrutura de, seja lá retângulos, quadrados, círculos, ela tem que ser feita em camadas, iguais exatamente aos meus dedos. Se você quer fazer um quadrado, um círculo, um retângulo aqui assim, você tem que ter uma primeira camada, seja lá do que for. Aí pesquisem na internet que vocês vão achar esse tipo de coisa. Aí tem que ter uma segunda camada de alguma outra coisa, que pesquisem na internet que vocês vão achar. Então, no mínimo, tem que ter 2 camadas com alguma coisa. Agora, se você fizer com 4 camadas, aqui nessa posição aqui assim, ó, aí a captação de energia vai ser uma coisa perfeita. Ou seja, aquela porcaria daquele quadrado que está ali não está captando energia nenhuma. Aquilo ali é uma porcaria que foi feito para... Depois eu vou explicar esse negócio. E não capta nada. A mesma coisa se aplica àquele círculo que está ali. Tudo o que tem de energias positivas tem que ser feito em camadas. 2 camadas no mínimo e mais camadas com materiais diversos, que vocês façam a pesquisa, que vocês vão achar, para que a coisa funcione direito. Então, aquele quadrado e aquele círculo ali não estão captando porcaria nenhuma. Eles estão ali apenas para dizer que os demônios é que estão ali. Porque eu já disse no vídeo passado que o Deus, ou seja lá quem for o nome que se dê a ele, criou tudo perfeito. E o capeta, para dizer que estava acima de Deus, fez pequenas mudanças, pequenas mentiras, na verdade, que se tornaram grandes mentiras, para dizer que é a mesma coisa. Poxa, o que o capeta criou não existe. Da mesma maneira que nós não vivemos com meio coração, com meio cérebro, com meio pulmão, então com certeza não se pode viver com um negócio desse. Então é isso aí, o quadrado e o círculo estão fora da realidade, não capta nada daquele jeito ali. Agora vamos para aquele retângulo que tem aquele círculo ali no meio. Poxa vida, o passarinho ali veio enfeitar a entrevista. Poxa vida, como? Então deixa ele aí, né? Aí agora o pessoal vai falar, não, mas é Deus que mandou o passarinho ali para dizer que esse símbolo é verdadeiro. Com certeza que isso não aconteceu. O passarinho, como vocês podem ter visto, ele deve ter pego um inseto voando. Ele estava voando e pegou o inseto e teve que pousar em algum lugar para poder engolir o inseto. Não foi nada que Deus mandou ele aqui no símbolo. Por favor, não sejam analfabetos funcionais diante de mim, porque eu não tolero a idiotice premeditada. Mas o que acontece então? Aquele retângulo com aquele olho ali no meio, que é muito parecido com a bandeira do Brasil de passagem, também é uma coisa demoníaca. Procurem lá no Google sobre a história do Brasil, os símbolos demoníacos na bandeira do Brasil, no brasão do Brasil, para vocês verem que a impressão que se tem, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas vocês que estão começando aqui agora e já estão baixando o sarrafo em cima de mim, vocês talvez vão demorar para aceitar esse tipo de coisa. Mas o Brasil foi criado por demônios. Mas foi o demônio que veio aqui no Brasil
e descobriu o Brasil e fez tudo? Não, foram os maçons. Porque maçons são iguais Illuminatis. Illuminatis são iguais a adoradores dos demônios. Então, quem fez o Brasil, com aquele símbolo daquele retângulo ali, com certeza são todos Illuminatis, são maçons e são adoradores dos demônios. Então, vão lá na internet, no Google, e pesquisem sobre a história do Brasil, para vocês verem que o Brasil foi criado por demônios, administrados por demônios, e são até hoje, porque esse símbolo aqui deixa bem claro que os demônios mandam aqui nessa cidade e no Brasil todo, aliás, na verdade. Mas o que acontece? Já pesquisem no Google sobre o olho de Horus. Vão lá no canal do Tiago Lima e da Débora G. Barbosa para vocês verem o que significa um símbolo desse daqui. Poxa vida, então se esse símbolo aqui fosse uma coisa para atrair energias positivas e divinas, como é que eles tiveram a coragem de fazer um olho de Horus nesse negócio aqui, para atrair energias divinas e positivas? Obviamente que isso não existe. Esse símbolo demoníaco que está aqui, com esse retângulo, com esse círculo aí no meio, é um símbolo demoníaco dos Illuminatis. Aí pesquisem na internet para que vocês não tenham dúvida disso. Agora, esse negócio aí não parece uma bandeira do Brasil. Esse aí não parece aquele olho lá dos Illuminatis, que tem até na Rede Bandeirantes. A Rede Bandeirantes, aquele símbolo da Rede Bandeirantes, o símbolo da Rede Globo, é tudo o olho de Horus modificado, desenhado, mas o objetivo é o mesmo, a simbologia é a mesma, e só quer dizer uma coisa só: o olho do demônio. Então aquele retângulo ali também é outra porcaria. Aquele triângulo que está ali em cima, se vocês forem lá no livro O Poder Psíquico das Pirâmides e O Poder Secreto das Pirâmides, vocês vão ver que para as pirâmides funcionarem direito, elas têm que ter uma forma geométrica perfeita, com medidas da base dela, daquelas estruturas que vão da base até o ponto aqui de cima da pirâmide. Tudo tem que ser perfeito, igual a pirâmide de Gizé no Egito. Se não tiver aquela estrutura lá, não é divino. Bom, vocês podem até discordar daquela pirâmide do Egito ser uma coisa divina, mas isso aí pesquisem e vocês vão ter que decidir por vocês mesmos. Então vocês podem ver que aquela pirâmide ali não tem nem base. Eles colocaram a base daquela pirâmide no símbolo Illuminati, maçom demoníaco. Então vocês acham que aquela pirâmide ali vai valer alguma coisa divina, que energia de forma que tem naquele negócio aí que vai atrair alguma energia positiva, aquela pirâmide ali? Aquela pirâmide não vai atrair porcaria nenhuma. Nem nada, esse negócio aqui não atrai nenhuma energia divina ou positiva. Aquela pirâmide ali, sempre faltando um pedaço, foi colocado sobre um símbolo divino para adulterar a verdadeira realidade das pirâmides, da pirâmide de Gizé, aliás, que só ela é perfeita. Então, aquela pirâmide lá, com certeza, não, e com aquele olho lá em cima, com aquele losango lá em cima, com certeza aquele lá é outro olho demoníaco. Aí pesquisem sobre a nota de $1, para vocês verem o que tem lá. E vamos então agora nos focar naquele pedaço de cruz ali que foi destruído. Se vocês fazerem uma pesquisa na internet sobre essa cruz, esse pedaço de cruz, vocês vão encontrar dois resultados muito interessantes. A cruz invertida é considerado pela Igreja Demoníaca, a Católica Apostólica Romana. Mas a Igreja Católica é uma coisa demoníaca? É como? É porque se vocês fazerem uma pesquisa séria, mas isso vai demorar muito tempo, e vocês estudarem o que vocês encontrarem na internet sobre a Igreja Católica, vocês vão ver que a Igreja Católica, ela não foi fundada por apóstolo Pedro lá de jeito nenhum. A Igreja Demoníaca Católica Apostólica Romana apareceu no mundo 250 anos depois que o Império Romano assassinou Jesus de Nazaré. E a Igreja Demoníaca Católica Apostólica Romana, na verdade, foi uma mudança de Império Romano que estava se destruindo, e como eles não queriam perder, aí eles viram que os nazarenos eram jogados até os leões para não trair o Jesus de Nazaré.
Aí, não me lembro agora, o imperador Diocleciano, alguma coisa assim, quando o Império Romano estava se desintegrando, ele teve uma ideia maravilhosa. Poxa, vamos transformar o Império Romano numa igreja do Jesus, mas não totalmente perfeita, porque é o demônio, o Império Romano é do demônio. E vamos falar que nós agora seguimos o Jesus. Mas como nós não podemos seguir o Jesus de Nazaré, porque o capeta jamais vai seguir Jesus de Nazaré, aí o Império Romano pegou Jesus, foi lá na mitologia grega, pegou o tal do Cristo, que é uma mitologia grega, um demônio grego, e juntou Jesus Cristo. E o Império Romano virou essa igreja demoníaca católica apostólica romana. Aí vocês vão pesquisar lá na internet e vocês vão descobrir um negócio chamado Santa Inquisição. E dezenas de milhares de pessoas foram queimadas vivas pela Igreja Católica Apostólica Romana, porque o cristianismo no mundo foi imposto pela violência. Ou a pessoa era cristão do Jesus de Nazaré, do Jesus Cristo, e pertencia à Igreja Católica Apostólica Romana, ou então era torturado e depois queimado vivo em praça pública. Aliás, diga-se de passagem, que os árabes, lá no ano 700, uns 350 anos depois que foi fundada a Igreja Demoníaca Católica Apostólica Romana, os árabes, se não me engano, sob o imperador Maomé II, porque o Maomé, aquele que escreveu o Alcorão, este foi verdadeiro. Agora, se não me engano, foi o sobrinho dele, depois que Maomé morreu, desencarnou, aliás, aí o sobrinho dele, Maomé II, muito tempo depois, falou: poxa vida, a Igreja Demoníaca Católica Apostólica Romana deu certo invadindo o mundo e impondo, através da violência, a sua religião católica, que eu vou fazer a mesma coisa. Aí os árabes começaram a invadir o mundo para implantar o islamismo através da violência. Ou seja, o islamismo e o cristianismo são duas religiões demoníacas desde as suas fundações. Então, o que acontece? Eu estou explicando esse tipo de coisa para que vocês entendam que aquela cruz que está ali, eu não me lembro agora exatamente o ano correto, que é a Igreja Demoníaca Católica Apostólica Romana, falou que aquela igreja lá era de um santo, São Tiago, se eu não me engano, mas eu também não aceito esse tipo de coisa. E aí a cruz invertida, a Igreja Demoníaca Católica Apostólica Romana colocou como um símbolo do São Tiago, se eu não me engano. Mas vocês vão achar uma pesquisa também na internet, e com muito mais explicações do que essa que eu acabei de dar do São Tiago, que todas as religiões demoníacas, de adoradores dos demônios, quando eles vão fazer os seus rituais, eles usam uma cruz invertida, como que está ali, para deixarem bem claro que é um símbolo que inverte o poder divino nessas reuniões demoníacas. E aí se vocês procurarem em fotos, vocês vão achar os Beatles segurando uma cruz de ponta cabeça, e outras celebridades também que vão ter essas cruzes invertidas, como está exatamente aqui nesse símbolo aqui. Então agora está faltando aquela parte de baixo daquela cruz, porque eles queriam fazer um símbolo que não serve para nada. Me desculpe, mas eu tô meio gripado por causa dessa falta de umidade. Então eles cortaram a ponta da cruz de cima, porque com certeza é para o pessoal deixar bem claro que quem manda aqui é o capeta. Então eles cortam as cruzes, fazem pirâmides sem base, sem as medidas corretas, colocam esse retângulo aqui, que é um símbolo demoníaco, Illuminati. E aí aquela pedaço de cruz que está invertida ali é um símbolo demoníaco que vocês podem achar na internet. Agora, o que acontece? Aqueles dois negócios que estão ali em cima, o pessoal daqui fala que é bateia. Bateia acho que até hoje existe esse tipo de coisa ainda, que é um prato de alumínio que o pessoal que quer procurar ouro em rio vai lá e começa a pegar o cascalho que está lá no rio, seixos e tal coisa, e pela bateia eles conseguem achar o ouro, ou seja lá o que for, diamantes, ou seja lá o que for. Então aquele negócio ali representa a riqueza aqui de Cavalcante, pelo que me falaram. Mas eu ainda
Eu vou tentar achar alguém que me explique exatamente a história de Cavalcante, porque não existe história de Cavalcante em lugar nenhum. Mas este canal, Cavalcante Precisa Renascer, vai mostrar essa história. Mas então o que acontece? Se todo esse símbolo aqui é demoníaco, e eles colocaram duas bateias ali, então o que eles, aquelas duas bateias estão querendo dizer? Que todas as riquezas aqui de Cavalcante pertencem a quem? Pertencem ao povo? Eu nunca vi um povo tão miserável na minha vida. E olha que eu morei no estado do Rio de Janeiro, eu morei no estado de São Paulo, morei no estado das Minas Gerais, morei no estado do Tocantins. 4 estados eu vivi até a minha vida. E agora, no final da minha vida, eu espero que aqui seja o último estado que eu more, o estado de Goiás. Eu nunca na minha vida eu vi um lugar tão miserável igual Cavalcante. Então, aquelas duas bateias que estão lá, deixam bem claro que as riquezas aqui de Cavalcante, na verdade as riquezas da Chapada dos Veadeiros, não estão na mão do povo. Estão nas mãos dos demônios, porque esse negócio aqui é um símbolo demoníaco. E aí vocês podem ver também que isso é uma coisa muito clara. Então, poxa vida, então vamos parar de achar que esse negócio aqui é um símbolo que vai atrair energias positivas para a cidade, porque todo esse símbolo aqui é um símbolo demoníaco e foi feito para subjugar o povo aqui de Cavalcante. Aliás, não só esse símbolo, nada, todos. O próximo vídeo, que talvez eu ainda faça ainda hoje, deixa eu ver. 9h05, acho que eu vou fazer até agora mesmo. Eu vou tirar essa roupa aqui porque está muito calor. Então o próximo vídeo agora eu vou fazer em seguida. Então parem de me falar, e com uma certa falta de educação ainda, porque o povo aqui de Cavalcante sofreu uma lavagem cerebral. Isso porque o povo brasileiro não gosta de estudar, é vagabundo, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, não gosta de fazer nada. Essa é a verdade. Então qualquer porcaria que é empurrada para o povo brasileiro, por esses políticos corruptos, por esses adoradores dos demônios, aí o povo aceita. Porque não gosta de estudar, não gosta de pesquisar e não gosta de fazer nada. Aí fica uma coisa muito interessante, porque vocês, povo aqui de Cavalcante, Cavalcante é a última cidade que eu vou morar. Eu vou ser enterrado aqui. Ou em combate, porque eu já falei em outros vídeos que eu fui militar e só aceito morrer em combate. Mas daqui eu não saio mais. E se eu for assassinado, porque eu já recebi 2 ameaças de morte aqui. Então eu quero dizer que eu até posso desencarnar, mas eu ainda não sei quem que eu vou levar comigo ainda para debaixo da terra. Mas o que acontece? Então, parem de achar que... Parem de ser mal educados quando... Porque ontem eu estava fazendo aqui uma reportagem e me apareceu umas pessoas aqui e o celular estava nessa mesma posição que está aqui hoje. E quando eu falei que o pessoal me perguntou o que eu estava fazendo, e eu comecei as explicações, poxa vida, o pessoal foi meio mal educado. Então vamos, em vez de ser mal educado e ficar falando merda para mim, então estudem e pesquisem para vocês saberem com certeza que o que eu estou falando é verdade. Agora, existe uma coisa muito interessante nisso. Se esse símbolo demoníaco que está na praça, então vocês podem ter certeza absoluta de quem construiu essa praça aqui, quem planejou as ruas aqui da cidade de Cavalcante. Ele é maçom, ele é Illuminati, ele é adorador dos demônios e tem poder. Porque para fazer uma praça igual essa daqui e construir uma estrutura de essa cidade, essa pessoa ou esse grupo de pessoas tem muito poder. E aí, isso cria um problema muito grande. Porque eu não tenho medo de morrer em combate. Mas e você como população? Porque cedo ou tarde eu vou sugerir que essa porcaria aqui, aliás, que toda essa praça aqui seja destruída, para que sejam colocado aqui um símbolo realmente divino e não essa porcaria demoníaca. Agora, vocês acham que os adoradores dos demônios, os Illuminatis e os maçons, que são os responsáveis, e poderosos ainda, que são os responsáveis pela construção dessa praça aqui, vocês acham que eles vão aceitar isso pacificamente? Mesmo que eles fiquem no poder, vocês acham que eles vão aceitar destruir esse símbolo do poder que eles possuem e que o demônio deu para eles aqui nessa cidade? Ou seja, vocês vão aceitar destruir esse lugar aqui ou vai aceitar como gado
que continue do mesmo jeito. Aliás, o Jesus de Nazaré, lá não me lembro exatamente em qual evangelho ele falou, que se os tempos se os tempos do fim não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, os tempos serão abreviados. Poxa vida, então, vocês são os escolhidos, vocês, a população de Cavalcante, a população mal educada que fica me mandando mensagem mal educada, para mim, vocês serão os escolhidos? Será que só os evangélicos vão ser salvos? Não, é só os católicos que serão salvos. Não, mas são só os muçulmanos que serão salvos. Continuem se iludindo. E aí, quando vocês estiverem todos nos quintos dos infernos, aí vai ser tarde demais para arrependimentos. Se nós tivermos que fazer alguma coisa, terá que ser feita agora. Bom, então eu vou tirar essa blusa que está muito calor aqui e vou fazer o próximo reportagem sobre esse negócio que está aqui então. Aqui agora, quais são os outros símbolos demoníacos aqui na praça. Poxa vida, então, até a próxima.